Então, a gente podia começar só abrindo um pouco de espaço para a gente se encontrar com a lama. Quem dera, né? Se fosse se encontrar com a lama mesmo, né? Mas com a sabedoria da Lama Elizabeth. Então, a gente pode convidar nossa presença, nossa consciência para voltar para casa, de qualquer lugar que não seja aqui, de qualquer momento que não seja agora. A gente recolhe a nossa atenção na inspiração e solta dentro do corpo na expiração. E assim a gente vai enraizando mais a nossa presença. E a gente pode também, como preparação, trazer para o coração a nossa intenção de beber mesmo dessa fonte de sabedoria e manifestar o que quer que faça sentido para nós, na nossa vida hoje, nesse momento. E que todos à nossa volta possam, de alguma maneira, se beneficiar disso. Assim, então a gente começa. Que tal? Oi, Patizinha. Como você se sente um dia mais velha? A Paty fez nível ontem. Quantos níveis já, Paty? 52. Ai, parece 18. Lindona. E você parece 19. Aham. Nada como ter uma amiga amorosa por perto para dizer essas besteiras pra gente. Ai, ai. Então tá, amores, vamos nessa? Vamos voltar para o nosso livro. A Lama vai começar a falar do Shantideva, que eu quase não gosto desse assunto. Quase que eu não gosto de falar de ouvir coisa sobre o Guia do Modo de Vida do Bodhisattva. É um dos livros mais lindos, assim, sobre Bodhicitta. Fechou seu microfone, Jane. Ah, que estranho. Obrigada. É que apareceu o chat e eu me atrapalhei aqui. Então, não sei o que eu falei aqui mesmo, de verdade, mas a gente tá nesse ponto do primeiro capítulo, né? Do um koan pessoal, ó, né? Que a Lama vai começar a falar vai citar um trecho sobre o Shantideva, o livro, o texto Guia para o Modo de Vida do Bodhisattva, né? A gente tem esse texto traduzido em português. Eu acho que chama Modo de Vida do Bodhisattva mesmo. Não me lembro bem como chama em português, mas é na editora Macara. Quem se interessar, e é um texto que o Gespendi tem ensinado para nós, né, durante anos agora, porque a gente pediu para ele ensinar o capítulo de paciência. Nós estamos no terceiro ano de ensinamento do um capítulo sobre paciência. Então a gente vai terminar esse mês, eu acho, mês que vem. Deixa eu ver o meu calendário. Esse mês a gente termina, sei lá, uma parte do capítulo da paciência, né? Vamos ver se como é que anda. Mas é um texto extraordinário, né? Então a Lama vai falar: em seu texto Modo de Vida do Bodhisattva, The Way of the Bodhisattva, o renomado erudito indiano Shantideva fala da nossa tendência a procurar a felicidade fora de nós mesmos. Ele diz que se as coisas tivessem quaisquer qualidades inerentes, então essas qualidades deveriam ser sempre evidentes. Não mudariam nunca. Por exemplo, se um travesseiro... Ai, eu adoro esses exemplos que ela dá, porque todo mundo tem um travesseiro, né?
Acho tão bom. Por exemplo, se um travesseiro possuísse a qualidade inerente do conforto, ele traria conforto mesmo para uma mãe que tivesse acabado de perder seu único filho. Bah, meio pesado. Bastaria ela deitar sua cabeça sobre ele e tudo ficaria bem. Mas, na verdade, coisa alguma é capaz de nos fazer felizes. Deixa eu só fazer um parênteses aqui do que o Alan Wallace fala. O que seria uma fonte genuína? O Caminho do Bodhisattva, a Ana falou que chama o livro em português. Caminho do Bodhisattva, isso mesmo. O que seria uma fonte genuína de felicidade? Seria alguma coisa que, sempre que a gente, vamos supor, uma quindim, como diz o Lama Santen, vai, que gosta de brincar com quindim. Se a gente acha que o quindim é uma fonte genuína de felicidade, uma fonte verdadeira, né? Toda vez que a gente comesse quindim, a gente ia ficar feliz. Qualquer pessoa que comesse quindim ficaria feliz. E, matador, quanto mais quindim a gente comesse, mais feliz a gente ia ficar. Daí a gente já começa a ver, não tem nada neste universo que corresponda, né? Que atenda esses 3 requisitos para alguma coisa ser uma fonte genuína de felicidade, né? Nenhuma experiência dos 5 sentidos, talvez alguma experiência da mente um pouco mais profunda, né? Tipo a bodhicitta e tal. Mas nenhuma experiência externa, com certeza, né? Infelizmente, se atende esses 3 requisitos, né? Então, só para a gente ir refletindo. Onde é que a gente vai apostar as nossas fichinhas, né? Então, mas a verdade, coisa alguma é capaz de nos fazer felizes. Quando esperamos estabilidade do mundo das coisas, nos tornamos vulneráveis à frustração. A chave da frustração é a expectativa, dizia meu grande mestre Alan Wallace, que por sua vez citava o grande mestre dele, Dalai Lama, né? Quando as coisas mudam, e inevitavelmente mudam, né? Pensamos que o mundo dos fenômenos se virou contra nós. As pessoas nos decepcionam, nossos corpos nos decepcionam. A sensação agradável que tivemos em nossa sessão de meditação de ontem não vai voltar. Até mesmo o bolo de chocolate, a torta de maçã e os quindins nos deixam na mão. Coisas prazerosas como essas agora se tornam fonte de nossa infelicidade. Elas não estão funcionando. Onde foi parar todo aquele prazer? Deve ser Shantideva isso, né? Tá entre aspas. O fato de que, em última análise, o mundo não nos dá garantias, não é uma punição, é apenas como as coisas são. O Alan Wallace fala assim, quando alguma coisa quebra, né? A gente fala assim, esse troço foi mal feito. Aí ele fala assim, as coisas não quebram porque foram mal feitas. As coisas quebram porque foram feitas, né? Qualquer coisa que é feita vai quebrar, não tenho dúvida disso, né? Vai dar um ruim qualquer. Qualquer coisa construída vai desabar, né? Então, apenas como as coisas são, mas para onde isso nos leva? Como é que nós podemos apreciar a vida, os nossos relacionamentos, os nossos corpos físicos, concerto número 5, mi bemol maior de Beethoven, sem nos agarrarmos a eles como algo que irá durar e continuará a nos dar prazer? Como é que nós podemos encontrar a verdadeira felicidade interior sabendo que estamos sujeitos à incerteza, ao envelhecimento, à doença e à morte? Hã? Pergunta de 1 milhão de vidas. Não é nem de 1 milhão de dólares, não, 1 milhão de vidas. O Buda não havia respondido a essas questões ainda quando renunciou o direito ao reino. Ele não sabia o que era, mas ele sabia que não era aquilo, né? Ele ainda não tinha a resposta do sim, mas já tinha a resposta do não. E isso é suficiente para renúncia, né? Só que renunciar tem um sentido muito profundo, né, amores? Não é só jogar todas as coisas fora, por exemplo, né? Porque não é as coisas que a gente renuncia, na verdade, né? A gente renuncia à esperança de que aquilo nos traga felicidade, né? A gente renuncia ao apego, portanto, né? Porque a consequência natural de enxergar alguma coisa como fonte de felicidade, a consequência natural é apego, a gente vai agarrar aquilo, né? Com todas as nossas forças, assim, a gente vai
agarrar. Essa é, é assim, é o resumo da nossa ópera, né? A gente classifica algumas coisas como agradáveis, outras como desagradáveis, outras como neutras, e a gente se apega às agradáveis, gera hostilidade, aversão contra as coisas desagradáveis e não vê uma porrada de coisa. E essa é assim, o motor da roda da vida, pessoal. Isso não é uma coisa óbvia ok. É o motor da roda da vida. São esses 3 venenos que giram a nossa vida. A gente pode não achar que é tão simples assim, tão besta assim, mas é. Né? É graças a esses 3 venenos que a gente passa a nossa vida inteira correndo atrás do que a gente gosta, fazendo muitas coisas, muitas. E tudo que a gente aprende de sabedoria mundana, né? Vá atrás. Primeiro, o que a sabedoria mundana faz? Você precisa saber quem você é, né? Quais são os seus talentos, o que você quer da sua vida. Uma das perguntas mais cretinas que a gente pode fazer com uma criança é o que você quer ser quando você crescer? É o começo do encaixotamento que a gente faz com as crianças, né? O que você quer ser quando você crescer? Não vai ser assim, eu quero ser uma pessoa feliz. Não vai ser isso que a criança. Não é essa a resposta que as pessoas esperam das crianças, né? Pessoas esperam uma resposta encaixotada. Talvez seja um pouco radical falar isso, mas vai. Bom, pelo menos para a gente refletir, né? Que caixotinho que a gente está querendo botar a criança, né? Porque no fundo a gente acredita que esse é mesmo uma forma de felicidade, né, gente? Eu me pego pensando isso com meu sobrinho, sabe? Enfim, no fundo, talvez a gente queira talvez não, a gente certamente quer que a criança seja feliz, né? Só que talvez o caminho que a gente está apontando não seja exatamente o que o Shantideva estava querendo dizer, né? Mas, enfim. Então a gente começa por aí, a gente já começa querendo se estabelecer, tendo um desejo, assim, uma intenção, já que a gente não sabe exatamente quem a gente gente não sabe que a gente é. Todo mundo todo mundo essencialmente é livre completamente, é um Buda, né? Como a gente não sabe disso, a gente escolhe alguma coisa para se identificar. E a gente passa o resto da vida correndo atrás disso, de solidificar mais, fazendo o quê? Né? Se aproximando das coisas que vão ajudar a construir aquela identidade e tentando manter longe o que vai desconstruir essa identidade. Essa é a essência da roda da vida. Então, são esses 3 pontinhos simples. Você vai correr atrás de quê? Qual máscara você vai usar? Exatamente. Tudo bem usar máscara, tudo bem correr atrás das coisas, né? Desde que a gente tenha renúncia verdadeira. A gente pode... Obviamente que a gente vai fazer coisas no mundo, não é? A gente vai fazer coisas na vida. Mas o quanto que a gente... Qual é o grau de renúncia que a gente tem? Quer dizer, quanto que a gente já entendeu que não é essa a fonte de felicidade verdadeira, né? Que não é isso que vai nos trazer felicidade. Esse que é o ponto. Não é agora a gente vai largar todo mundo, largar tudo e ir embora. Para não sei aonde, porque também não sei aonde que a gente vai achar que tá essa experiência, né? Então é isso. É a renúncia mais profunda, é a renúncia interna, né? De saber que não é o mundo das experiências que vai nos trazer felicidade. O que vocês acham disso? Porque não é que vocês têm, não sei vocês, mas eu tenho a impressão assim, bom, a primeira coisa que me vem na mente quando eu ouço falar renúncia é de um monge que se afastou da vida comum, foi para um lugar. Para mim, é a primeira imagem que vem, assim. E ela não é verdadeira. Não é isso. Os monges falam isso. Renúncia como desapego, exatamente, como desapego. Mas o desapego não significa eliminar as coisas, significa eliminar o apego às coisas. Desapego interno, exatamente, né? Tem uma historinha de um rei e um mestre que estão na beira de um rio lá, um mestre estava dando ensinamentos para esse rei, né? E esse mestre era um renunciante, assim, né? Era um monge super destituído de qualquer coisa material e tudo mais. Aí eles estão na beira desse rio, o mestre está dando ensinamentos para o rei. Aí chega uma pessoa correndo e fala: Senhor, 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 o rei não está pegando fogo.
Aí o rei pergunta: alguém se machucou? Não, mas está tudo queimando. O monge sai desesperado para salvar a caneca dele que ele tinha, que é a única coisa que ele tinha. Mas ele saiu desesperado para salvar a tal da caneca. No fim, o rei, que era o rei, dono do castelo, tava nem aí, né? O castelo tava pegando fogo. A preocupação dele era alguém se machucar. O monge só tinha uma caneca, mas ele era super apegado àquela caneca, né? Está preparado para aceitar o que vier e largar o que for necessário. Pois é. E o mestre desses ascensionados que diz que a humildade e o desapego é que diminuem o ego e nos proporciona encontrar o amor incondicional e genuíno. Tem uma dança, eu acho, aí, né, entre o desapego e a desconstrução do ego. Quer dizer, quanto menos solidez a gente dá para essa experiência de eu, menos apegado às coisas a gente é. E ao contrário também. Acho que talvez funcione nas duas vias, assim, né? Muito bom. Vamos seguir. Então, rejeitando a experiência. Se alguma vez você esteve na Índia, deve ter visto sadhus ou renunciantes. Nessa terra de mais de 1 bilhão de pessoas, eu nunca tinha entendido nunca tinha entendido direito o que era densidade demográfica, até eu ir para a Índia. Porque na Índia, qualquer lugar que você olha, tem 1 milhão de pessoas, não é, Paty? Qualquer lugar que você olha, tem gente pra burro, assim. Impressionante, eu nunca tinha visto um negócio desse. É São Paulo para tudo que é lugar ali. Impressionante. Então, nessa terra de mais de 1 bilhão de pessoas, atualmente há mais de 13 milhões de renunciantes. Mais que São Paulo, um monte de São Paulo junto. Assim. Há mais de 13 milhões de renunciantes. Alguns usam os cabelos em dreads longos, emaranhados, normalmente enrolados em um coque no topo da cabeça. Cobrem os corpos quase completamente desnudos com cinzas e fumam haxixe ritualmente, com uma austeridade associada ao desapego da forma física. Muitos deles fazem práticas extremas de automortificação, como manter os braços erguidos para cima por toda a duração de suas vidas. Alguns vagam solitários, outros vivem em templos, em cavernas ou embaixo de árvores. Alguns andam em grupo, enquanto outros sentam silenciosamente sozinhos em meditação. Eles podem ser espirituosos, excêntricos e algumas vezes rudes. Agregam muita cor à já colorida cultura indiana. A Índia não seria a mesma sem eles. Com os renunciantes é possível imaginar que as coisas não mudaram muito desde o tempo do Buda, né? Porque essa foi a próxima fase de busca do príncipe, né? Ele saiu do castelo e ele virou um renunciante, né? A próxima fase de busca do príncipe coincidiu com um período de crescimento e florescimento espiritual na Índia. Homens jovens indianos que, em tempos mais difíceis, teriam herdado a profissão da casta dos pais, passaram a se questionar sobre o sentido da vida e da existência. Juntaram-se a um grupo cada vez maior de renunciantes em direção a uma vida de retiro na floresta, uma tradição normalmente reservada a chefes de família na etapa final de suas vidas. Tem isso de bonito também, tem muitas coisas complicadas, né, na, na Índia, né, essa questão das castas. Mas é uma coisa que eu acho bem legal, que no final da vida, eles entendem que não faz mais sentido ficar ali se dedicando às coisas do mundo, né? E eles se recolhem para a vida espiritual, né? Isso é bonito de ver também. Mas teve um momento que isso começou a acontecer com as pessoas mais jovens, né? E o Siddhartha pegou esse tempo aí. Então, o príncipe estudou com realizados professores daquele tempo. Suas práticas incluíam longos períodos de intensa privação física. Por 6 anos, ele sentou-se diligentemente, comendo apenas as sementes e ervas que ocasionalmente caíam sobre o seu colo. Mas 6 anos de austeridades físicas o deixaram fraco e esgotado a ponto de sua mente mal conseguir funcionar. O príncipe concluiu que esse tipo de agressão ao corpo atrapalhava o seu desenvolvimento espiritual. Ele chegou à compreensão de que, apesar de ter cultivado inabalável habilidade de silenciar a mente, nenhuma dessas práticas se dirigia à natureza do sofrimento e ao caminho para a verdadeira liberdade interior, que ele tão desesperadamente buscava. Ele estava, na verdade, morrendo, né? A mente dele estava ficando fraca, perdendo a clareza. De uma hora que ele falou, não pode ser isso, né? Porque o centro da questão, que é o sofrimento, eu nem olhei para ele, né? Os guias do príncipe ensinaram que alcançar o divino... Desculpa.
significava negar o físico. Eles enxergavam o mundo físico como inferior, ausente de significado e essencialmente um obstáculo à liberação. É legal, tem um livro muito bonito que chama Mindful Compassion, eu acho. E então, o autor, estou querendo lembrar o nome, não estou lembrando. Paul Gilbert. Ele fala que a história do Buda, a gente pode ler a história do Buda como sendo uma metáfora da nossa história. E eu acho muito interessante isso. Por exemplo, o Buda... Exagerada, né? Eu não sei vocês aí, mas eu não sou princesa, por exemplo. Nunca fui. Nunca vivi num castelo milionário. Mas a gente, em algum momento, a gente pode olhar para tudo que, né? Tudo que se considera a fonte de objetivos mundanos e tudo mais, olhar e falar, meu, não é possível que seja isso. As pessoas todas estão adoecendo, as pessoas vão morrer, as pessoas estão sofrendo em qualquer lugar, mesmo os milionários, os poderosos, os famosos, todo mundo nego deprimido, se matando. Não pode ser isso. A gente desconfia, né? Do mesmo jeito que o Buda fez, né? Aí a gente começa a buscar algumas coisas. E eu acho que todo mundo no começo tem uma sensação de assim, se eu sumisse desta vida aqui que eu tenho, aí sim eu conseguiria praticar, né? Se eu abandonasse tudo que eu tenho, se eu não tivesse perrengue nenhum para trabalho, família, blá, blá, aí eu, né? Se eu desse menos importância para o meu corpo, para as coisas materiais, né? O Buda fez isso também, né? Claro que, né? Numa escala muito mais profunda, mas é interessante a gente olhar assim, né? Como fases da nosso próprio caminho espiritual, né? Acho interessante essa... Como se fosse uma jornada do herói, assim, né? Que a gente também pode experimentar na nossa vida, né? Numa escala menor, assim. Mas os guias do príncipe ensinaram isso para ele, né? Ele saiu do castelo, foi para a floresta, ele encontrou um monte de mestres, né? Cada mestre ensinou o que sabia pro Buda, né? Pro Siddhartha na época, né? Exato, Vi. Então, eles enxergavam o mundo físico como inferior, eles queriam modificar, né? Eles jogavam cinza na comida, aquelas coisas assim. Ausência de significado é essencialmente um obstáculo à liberação, tem que ser eliminado, né? No entanto, os anos do príncipe na floresta lhe revelaram o valor do corpo como um suporte para a prática. Ele percebeu que negar a farta expressão do mundo físico era uma forma de niilismo, né? De tentar transformar em nada, o que nunca vai ser, né? Passou a entender que o desenvolvimento espiritual não era possível por meio da repressão daquilo que é claramente uma inegável parte da experiência humana. Tem um corpo, né? Como é que a gente vai negar o próprio corpo? Que é como se fosse a base da nossa própria mente, né? Não tem como negar o corpo, né? Ele pode ser um grande suporte, né, para a nossa prática. Então, durante o seu período na floresta, ele praticou em uma tradição que surgiu do desencantamento com o mundo das coisas, né? Ao não encontrar felicidade no mundo das coisas, naturalmente buscamos fora desse mundo. A negação do mundo das coisas aparece no caminho espiritual, quando acreditamos que podemos encontrar uma iluminação que está divorciada da nossa experiência. Como meu amigo que uma vez me disse de brincadeira, mal posso esperar para atingir a iluminação e não ter mais de lidar com toda esta merda. Sejamos honestos, todos nós temos essa tendência a querer sair correndo para outra dimensão. Com certeza, eu super me identifico com isso. Estar em qualquer outro lugar, menos aqui, né? Mudamos de canal quando as notícias ficam muito dolorosas, porque não sabemos o que fazer com todo esse sofrimento. O processo de seleção descarta os pedaços desconfortáveis da nossa experiência, de maneira que aquilo que não entendemos não nos afete. Tudo está bastante bem na nossa bolha. Essa é a vida no samsara. É ficar procurando se afastar do que nos causa desconforto, nos aproximar do que nos traz prazer, conforto. E tudo isso fala assim, óbvio! Quem que vai falar que não é bom isso? Né?
Só que não é bom, é que não é suficiente para nossa iluminação, para a gente atingir iluminação, não é suficiente. E não vai funcionar para sempre, né? Mas podemos realmente excluir aspectos da vida tão fundamentais para a experiência humana? O sofrimento e a incerteza desafiam a nossa fantasia de uma viagem sem escalas para o nirvana. A negação é simplesmente outra tendência extrema que vem junto com os pressupostos falsos sobre o mundo. É apenas outro lado de tentar encontrar felicidade e segurança no mundo das coisas. Um é aproveitando tudo, outro negando tudo. Mas as duas formas são extremas e não tem sabedoria aí, né? Não é possível isso funcionar. Depois de anos de busca, o príncipe chegou a uma poderosa conclusão. O mundo é precário e incerto. Essa palavra precário, tá certa a tradução, mas precário, não sei, deve ser em inglês, deve ser precarious mesmo. Mas ela tem um sentido de ser frágil, de ser de ser frágil, sabe? Não sei bem que sentido que vocês dão para essa palavra precário. Precário, às vezes, para mim, parece uma coisa que falta muita coisa, assim, né? Uma coisa precária, tipo uma casa precária. Ah, meu, falta teto, falta janela, falta não sei o quê. Não é só isso, é uma certa fragilidade, né? Uma coisa que a qualquer momento pode desmontar, né? Então, o mundo é precário, que não é suficiente, que é frágil, que é frágil. Que não é suficiente, mas que acaba sendo frágil, né? Então, assim, é inútil confiar nele para a liberação, não dá conta. É insuficiente, talvez também seja isso, também, Gabi. Apesar disso, ele sabia em primeira mão que era impossível atingir a liberação negando aquilo que simplesmente estava na sua frente. Perseguir ou rejeitar as coisas leva apenas ao sofrimento, ele pensou. Desculpa, ao desespero. Como que eu posso encontrar a sabedoria que transcende as limitações dessas duas posturas? O príncipe não havia respondido a essa pergunta quando deixou seu retiro na floresta. Mas essa mesma pergunta o acompanhou até a iluminação. Como é que a gente pode transcender o apego ao que é agradável e a aversão ao que é desagradável, né? E isso é tão duro, porque ontem estava dando uma aula para a turma do Einstein sobre os fatores mentais, né? Então, se a gente, só um parênteses rapidão, a gente segue. Próximo capítulo, não acredito que a gente já acabou o primeiro capítulo. A Carol falou, gente, direito ao concedido a título precário que pode ser revogado a qualquer tempo. Que legal, não seja indenização pela sua revogação. E também não gera direito adquirido. Ai, que legal, acho que para ela faz sentido, com certeza. A gente não pode contar com aquilo, né? Porque não é nosso, não é? Que interessante, essa palavra é interessante. Tênue, efêmero, transitório. Boa. É interessante essa palavra, porque ela, sei lá, eu para traduzir essa palavra eu acho complicado, assim. Eu sempre fico pensando, puta, precário. É estranho, precário tem uma coisa de pobreza para mim, uma coisa que não, sei lá, eu fico me batendo com essa pergunta. A Ludmilla, o que eu falo da aula? Então, quando a gente estuda psicologia budista, que é um nome ruim, né, psicologia budista, na verdade é o estudo da mente, né? Muito mais amplo do que o estudo da psicologia ocidental, muito mais profundo, né? Mas na psicologia budista se fala de fatores mentais, são 52 fatores mentais, tem alguns textos que falam que são 70 e poucos, eu nem lembro quantos, mas em geral 52 fatores mentais, né? São 52 habilidades da nossa mente que vão compondo a forma como a gente percebe o mundo, né? Pobre, tá vendo? Tem a ver com pobre. Difícil, estava certo minha sensação da palavra aí. Mas não é só pobre, porque não é porque pode não ser pobre, mas ainda assim ser precário, esse que é o ponto dessa palavra precário aí. Esse paralelo do direito é perfeito, não é uma coisa que é sua, que você pode contar com aquilo, né? Uma hora desaparece. Então, a nossa mente comum, né? Nossa mente comum, essa nossa aqui, ela tem 52 fatores mentais, 52 processos, vamos dizer assim, que surgem quando a gente
para a gente apreender, surge nas nossas experiências, né? Então, o que é importante, que eu acho bem importante, bem interessante também, é que existem 5 desses fatores que estão sempre presentes. Significa que qualquer coisa que a gente experiência, qualquer experiência que a gente tem, por exemplo, eu vou mostrar para vocês uma coisa linda. Deixa eu destacar aqui para todo mundo ver depois. Ó, essa imagem de Guru Rinpoche, não é linda? Eu acho linda. Então, eu olho para essa imagem de Guru Rinpoche, e aí, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? A gente olha para qualquer objeto, vou deixar o Guru Rinpoche para lá, para não correr o risco de falar uma besteira. Vou pegar minha velha e boa garrafinha. Toda vez que a gente olha para um objeto, né? Então, tem essa garrafinha aqui, né? Então, vamos supor, a gente olhou para esse objeto, nossa mente se voltou para isso. Para eu perceber o objeto com clareza, né? Para nossa mente perceber alguma coisa com clareza, ela precisa primeiro fazer contato, né? Óbvio. Então, bom, beleza, está aqui a garrafa. Aí, para a gente perceber mesmo, apreender o objeto, a gente precisa de atenção, a gente precisa se demorar mais, se engajar mais com o objeto. Nossa mente, pensa na mente, né? E aí, isso aqui para mim, para vocês, mais do que para mim ainda, mas a gente pode pensar nisso aqui como um objeto visual, né? A imagem dessa garrafa. Então, para a gente perceber melhor essa garrafa, a gente precisa recortar esse objeto do nosso campo visual. Então, a gente está vendo muitas coisas quando está com o olho aberto, né? Para eu perceber melhor a garrafa, eu preciso discriminar a garrafa, eu preciso recortar ela do meu campo visual para perceber melhor os detalhes, né? Isso é discriminação, é o terceiro fator mental. Não tem ordem, na verdade, acontece tudo ao mesmo tempo, mas eu guardei nessa ordem porque é mais fácil de entender. O quarto é sentimento. É assim, eu acho essa imagem atraente, não atraente ou tanto faz. Eu acho agradável, desagradável, neutro, bonita, feio, tanto faz, por exemplo. Várias, né? A gente pode pensar de várias maneiras, mas enfim, é uma categorização, né? Feelings, sentimentos, não é ódio, vingança, blá, é muito raiz, assim, né? Então, sentimentos. E daí, a nossa mente vai ter uma tendência de se aproximar ou de se afastar do objeto, ou de não se mover. Isso chama, também horrível esse nome, mas chama intenção. Mas não é intenção, assim, tipo, vou me aproximar, vou me afastar. É uma tendência de se aproximar, de se afastar, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Só para a gente entender que em qualquer momento de cognição, existe uma impressão de gosto, não gosto, tanto faz. Não tem como escapar disso. Isso faz parte que tem intenção. Essa tendência de se aproximar ou de se afastar. Que é isso? A gente vai olhar para alguma coisa, vai achar aquilo agradável e vai ter uma tendência, um desejo de se aproximar, ou se a gente não gosta, de se afastar. É claro que a maior parte do tempo não é uma coisa tão intensa assim, né? Mas às vezes é. A gente ouve um som, por exemplo, isso com tudo, não é só com a imagem visual, mas um som, um gosto, um cheiro, né? Uma sensação tátil. O que faltou? Uma imagem visual, né? Então, com qualquer impressão e com qualquer coisa que surja na nossa mente também. Então, vai surgir esse gosto, não gosto, essa tendência a pegar ou a sentir aversão em qualquer experiência. Deixa eu tirar o destaque. Não tem como escapar disso. Não, mas o que não significa? Que essa impressão vai ser sempre igual, porque algumas vezes a gente vai achar bonita, um mesmo objeto. A gente vai apreender como agradável, às vezes um mesmo objeto a gente vai aprender como desagradável, às vezes vai aprender como... Pode variar. Surge a cada momento de cognição, né? Mas o ponto não é... E ontem estava justamente essa discussão na turma. O ponto não é transformar tudo em agradável, porque não tem como fazer isso. Não tem como. Isso é talvez o princípio da positividade tóxica, né? Tem um monte de coisa horrível, eu vou transformar tudo em bonito. Só que tem coisa que é horrível. Não tem jeito. E tudo bem, né?
o ponto da sabedoria, de cultivar atitudes mais elevadas, nem diferente, exatamente, nem diferente, nem agradável, nem desagradável. O ponto é transcender isso tudo. É falar, tudo bem, eu não vou com a cara dessa pessoa, por exemplo, mas eu desejo que ela seja verdadeiramente feliz, que ela encontre todas as causas de felicidade do fundo do meu coração. Isso é transcender, eu não preciso gostar da pessoa para desejar que ela seja feliz. Preciso. Só porque a gente não vai com a cara da pessoa, a gente tem a cara de pau de desejar que ela seja infeliz. A gente não tem essa cara de pau. Às vezes até a gente tem, mas a gente não. O trabalho interno nosso é esse, né? É ir além dessa zona de arrebentação aí, do gosto, não gosto, tanto faz. Isso é muito básico, gente, é muito primitivo. A gente não tem como se basear nisso. Mas é isso que a gente faz. Esse é o sangue do Sansara, como diz a Tenzin Palmo. Então. Por isso que tem o ranço da fala, vai dar tudo certo. Pois é, pode ser uma coisa muito tóxica, ou pode ser uma coisa assim, olha, depende de quem vem. Se o Lama Santen falar para mim, vai dar tudo certo, eu acho que vai dar tudo certo. Porque assim, ele não está falando que o Sansara vai dar certo, né? Ele está falando que Sansara, tanto faz. Sua natureza última é intocável. Vai dar tudo certo. Né? Mas vai dar tudo certo muito sábio, né? Muito sábio. Pois é. É o oposto que a publicidade faz. Puta, publicidade. Não, é o marketing, né? Tinha uma coisa assim do marketing de necessidades não atendidas. É uma coisa muito louca essa manipulação, né? De você descobrir necessidades não atendidas. Que assim, como é que eu posso nutrir mais o apego dessas pessoas às coisas boas da vida? É isso que o marketing faz. Mas é isso que a gente faz, né? A gente nutre os apegos, a gente nutre os apegos e nutre as aversões. Em vez de a gente nutrir algo que seja mais além disso, né? O que vocês acham, chuchus? É legal, né, saber isso. Eu fiquei bem feliz quando eu aprendi essa história dos 5 fatores sempre presentes, assim, dessa coisa da... Quem estudou a roda da vida, né? Esse sentimento, esse gosto, não gosta, não faz, é o 7º elo, quer dizer, já está na metade do caminho, mas é onde a gente começa a se atrapalhar de verdade, assim. Antes do 7º elo, é meio que a gente está meio que tateando, né? O 7º elo a gente escolhe, assim, o que a gente vai passar o resto da vida buscando. Não é o resto da vida, é o resto daquele ciclo, pelo menos, né? Vou passar muito tempo buscando isso aqui, e fazendo muito esforço para me livrar disso aqui. E muitas coisas eu não vou nem ver. E a gente vai. É dureza. A gente teria que ir além disso, né? Para poder manifestar compaixão, amor, poder trazer sabedoria, né? O caminho do meio. O fato de a pergunta que Buda se fez ter conduzido até o seu despertar é parte significativa da sua história e deveríamos nos lembrar disso. Então vamos voltar para a pergunta que ela falou. Como posso encontrar a sabedoria que transcende as limitações dessas duas posturas? Essa foi a pergunta que levou o Buda até a iluminação. Então, em sua biografia encontramos uma mensagem simples. Acessamos a nossa inteligência mais grandiosa ao nos envolvermos com a vida a partir de um espírito de questionamento e não pela busca de conclusões absolutas. O poder de uma pergunta aberta. Se pensarmos um pouco sobre isso, veremos que a vida resiste a definições. Como que nós podemos verdadeiramente conhecer coisas que estão continuamente mudando? São impossíveis de ser apontadas com precisão e estão sempre abertas à interpretação. Alguma vez nós já conseguimos, por exemplo, chegar a conclusões absolutas sobre o vermelho de uma flor, um momento de tristeza ou o significado do universo? Temos sorte de Buda não ter simplesmente chegado a uma conclusão ou estabelecido uma resposta. Oi, Juju. Diga, meu amor.
Oi. Não precisava interromper, não, eu podia falar depois. É que me veio à memória a Rita Lee, né? Eu decidi assistir a entrevista do Roberto Carvalho só para chorar, assim, né? Eu falei assim, Eu só deixa eu vou chorar chorar. um pouco, Nossa, vou chorei muito assistir também. essa entrevista. E aí eu fiquei pensando nisso, que a gente estava falando da publicidade, mas que não é só publicidade, né? É tudo, é o tempo inteiro esse reforço, porque você assiste aquela entrevista e você não quer que os dois se separem, nunca, jamais, né? Me dava uma sensação de assim, eu senti apego por eles dois, sendo que isso é impossível, né? É óbvio que um dia eles iam se separar, mas aí é o jornalismo, é a nossa cabeça mesmo, né? Não precisava ter o jornalismo também, mas enfim. Você olha aquele casal e é assim, eles deveriam ser imortais e inseparáveis. Como é que a gente aceita um negócio desse? Então, Pois é. o tempo inteiro a gente reforçando essa ideia, né? Eu falo, como é que eu vou falar de morte para esse homem na visão budista? É possível, eu também não quero aceitar isso, né? É muito doido. Muito difícil, né? Tava de um lama falando para ele, porque eu imaginei que eu não teria a menor condição de falar assim. Como a Rita Lee mesmo disse, né? É estranho ser humano nessas horas de partida. Eu acho tão É, maravilhosa aquela música, né? é. E A alguém aqui me gente, disse que a era a música gente, preferida dela também, essa, né? Coisas da Vida. a gente Não sei como é deveria que faz pra falar pro Roberto transcender Carvalho. a gente deveria transcender o humano, né? Isso que a gente entende como É, humano, porque não funciona, né? exatamente. Enfim, Essas delusões, na verdade, né? Porque é uma delusão, a diferença, a delusão da permanência, ela é uma delusão, porque a gente vê que as pessoas morrem, ainda assim a gente resiste. Não é que e assim, não a gente vê, aceita. as pessoas morrem, entendi, tudo bem, nunca mais eu vou sofrer por causa disso, mas não é assim. Então é uma coisa que persiste, a gente vê e não acredita. Exato. Impressionante, né? É muito impressionante, É. realmente. Mas é isso, a gente nutre devagarzinho, a gente nutre sempre. E uma vez me peguei falando assim pro meu sobrinho bem pequeno: você ficou com saudade da titia? Eu sinto o apego dele à titia. Coisa mais imbecil. Quando É, eu falei isso, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? é, Né? Mas a gente quer que o sobrinho, pô, eu queria que meu sobrinho sentisse saudade de mim. Ai, meu Deus do céu. E assim a gente faz isso o tempo inteiro, se a gente perceber, é. né? A gente vai alimentando essa esperança diariamente. Vai. Essas esperanças De que o Sansara um dia furadas. vai ser um lugar bem confortável para a É, gente viver. Não vai. E é isso, né? A vida resiste a essas definições. Porque a gente queria mesmo uma definição, a gente queria saber direito como que a coisa é, para, né, saber onde é que a gente está pisando. E não vamos saber. A gente nunca vai saber. A gente nunca vai ter nenhuma certezinha assim, comum. não. Que vai, bem, com isso eu posso contar. Precário, não posso contar com nada. É isso aí. Então vamos seguir mais um pouquinho. Então, se pensarmos incerteza da morte, pois é. Uma hora a gente acaba que aceita, né? Mas tem um sofrimento muito grande, assim. E nas coisas pequenas também, não só com a morte, né? Que é a expressão mais grosseira da impermanência, na verdade. Mas com as pequenas coisas impermanentes, quer dizer, com a vida inteira, né? Mas vamos lá, se pensarmos um pouco sobre isso, veremos que a vida resiste a definições. Como é que podemos verdadeiramente conhecer coisas que estão mudando o tempo todo, que são impossíveis de ser apontadas com precisão e estão sempre abertas à interpretação? Alguma vez nós já conseguimos, por exemplo, chegar a conclusões absolutas sobre o vermelho de uma flor, a experiência do vermelho. O que é a experiência do vermelho, gente? É uma bendita palavra que chama qualia, que é um negócio louco, que a gente nunca reflete sobre isso, né? Onde é que está o vermelho da flor? Não está na flor, não está. Como diz o Alan Wallace, não tem fóton vermelho caminhando no espaço que vai atingir nossa retina, vai ficar alguma coisa vermelha na nossa retina, a gente vai falar vermelho. Não existe nada disso, mas não existe a experiência do vermelho? O que é? Que raios é a experiência do vermelho? Como é que a gente pode ter certeza de que o outro está vendo a mesma coisa que a gente, o mesmo vermelho que a gente? A gente nunca vai saber, né?
Pode ser o mesmo comprimento de onda da luz. A nossa retina pode ser teoricamente igual, mas a gente nunca vai saber se a experiência do vermelho é igual para todo mundo, por exemplo. Coisas simples, a gente não sabe. Temos sorte de Buda não ter simplesmente chegado a uma conclusão, escrito um livro, vocês aí estudem, pronto, acabou. O mundo está cheio de respostas. Se fizer uma simples pergunta, você recebe milhões delas, sem dúvida nenhuma, né? Pense na quantidade de conclusões às quais chegamos a cada dia. Pense sobre tudo de que gostamos e não gostamos, nossas visões de mundo, quem pensamos que somos e quem decidimos que queremos ser. Mas será que alguma vez nós somos capazes de chegar a algum ponto de absoluta certeza sobre qualquer coisa? Dá até vergonha, porque às vezes a gente mesmo se contraria de um jeito, né? A gente tinha uma certeza tão absoluta de algumas coisas, de repente a gente vai, meu, cadê aquela certeza? O que era mesmo que eu tinha certeza? Dá até vergonha. Quando o Buda desistiu da sua busca por respostas, ele, né, absolutas, assim, ele se deparou com uma alternativa que não sabia existir. A mente de uma pergunta aberta. O não sei. A Lud que assistiu o Gracie, né? O retiro sobre o Gracie, é isso aí, a gente não sabe. E essa mente do não sei, ela é maravilhosa, porque ela é aberta, né? O Buda descobriu que quando se fazia uma pergunta, sua mente estava ativa, mas ao mesmo tempo aberta. O processo de questionar a si mesmo protegeu tanto do extremo da ignorância quanto o da certeza falsa, abrindo espaço para a expressão da inteligência criativa da mente. Ele encontrou uma maneira de estar dentro da mente de uma pergunta aberta, que era profundamente clara, ativa e cheia de aventura, e chamou-a de caminho do meio. O termo caminho do meio é comumente mal entendido. Talvez interpretemos o significado de meio como encontrar equilíbrio. Por exemplo, no caso de buscarmos a satisfação mental, material, durante os dias de semana, e tentarmos equilibrar o hedonismo com alguma coisa espiritual nos fins de semana. Então, a gente, né, tem um pouco de uma coisa, um pouco de outra, e acha que isso é o caminho do meio. Não é? A Luana falou assim, que lindo a experiência do vermelho. Sou formada em física e estudamos isso. A cor não é inerente ao objeto, é a radiação que bate na coisa, interage, é refletida e chega aos nossos olhos, que, a depender da nossa biologia e como ela interpreta, temos a experiência da cor. E a depender do tipo de radiação também muda. É lindo, é lindo. Isso aí é muito interessante. E é uma coisa tão do nosso dia a dia, né? A gente nunca se pergunta. Nunca a gente imagina que será que todo mundo vê essa cor do mesmo jeito, né? Onde é que está essa cor, né? Onde é que está a cor? Onde é que está a experiência da cor, né? Então, o caminho do meio não é o equilíbrio. Fazer muita coisa de um tipo, depois muita do outro, tirar a média. Não é a média. O caminho do meio não é a média, né? Tinha um amigo que falava assim, eu trabalhei numa empresa, e o gerente de vendas uma vez fez uma venda com preço abaixo do preço de custo. Se chama dumping, é proibido, né? Vai dar cana esse negócio, não é, Carol? É dar cana, dumping da cana, né? Aí o presidente foi conversar com o gerente falou assim, não, é que tá bom, eu fiz essa venda, mas na média, os preços de venda na minha linha estão bem. Aí o presidente falou assim, olha, eu vou colocar sua bunda na geladeira e a sua cabeça dentro do micro-ondas ligado, vamos ver se na média você acha que tá bom. Era um esporro engraçado que as pessoas tomavam, delicadeza, né, no presidente. Você colocar com sua bunda na geladeira, sua cabeça no forno, para ver se você acha que na média vai ficar bom. Então, o caminho do meio não é a média, né? Sempre que eu ouço na média, eu lembro dessa história. Putz, grilo, é tão engraçado, né? Como a gente... Nunca mais vi. Eu falei, não, mas na média tá bom. Assim. Nunca tive mais coragem de falar isso. Ou podemos pensar que o caminho do meio se refere a algo que está no meio de duas outras coisas, né? O meio do caminho, por exemplo. Como intervalo entre dois momentos da experiência. Ou ainda alguma coisa inatingível que está separada do mundo que conhecemos. Mas não é esse o significado dessa expressão. A expressão do caminho do meio leva-nos por completo para além do pensamento limitado aos extremos, para além dos nossos pressupostos sobre o mundo. Ele não propõe que nós rejeitemos o sofrimento e busquemos o nirvana em outro lugar. Ele não nos aconselha a abandonar as nossas vidas funcionais
para começar, em vez disso, uma vida espiritual, que é muito diferente, longe de onde a gente está. Ele não afirma a existência das coisas e tampouco nega a experiência que temos dela. Em vez disso, a experiência do caminho do meio nos conduz por um processo de investigação que questiona a natureza da existência, da não existência, do eu, do outro, da felicidade, do sofrimento, da espiritualidade e do mundo da experiência. Se nós seguirmos esse processo de investigação, ele nos levará a um lugar de certeza além das conclusões. Foi exatamente o que aconteceu com o Buda. É bonito esse livro, hein, gente? Vamos parar aqui? Deixa eu começar um capítulo. Eu não estou acreditando que a gente já está no capítulo 3. É incrível isso. E a gente não está correndo, tá? Vocês estão sentindo que a gente está correndo? É que o texto é fluido, né? Assim, a gente vai indo. Na verdade, o que se vê é a região do cérebro que processa sinais do nervo. Então, será? O livro é muito bom. Maravilhoso. É simples, mas é uma porrada no estômago, né? Porque a gente não aguenta essa situação, pessoal. A gente não aguenta ficar na pergunta aberta. A gente quer uma resposta, a gente quer uma... Mas, vamos aí, qual é a resposta, afinal das contas? O que você quer dizer com isso, afinal de contas? Me fala aí, o que eu tenho que fazer? A gente não quer isso. A gente quer. Aí quando chega, né, essa coisa, é isso, mas então tem esse aspecto. Tá bom, é o cérebro, mas será? Como é que tá como é que é o sonho daí? Que explica a experiência de cor no sonho? Uma vez me perguntaram, você sonha em colorido? Eu acho que sim, porque eu ia achar muito estranho se o sonho fosse preto e branco. Mas eu não tenho certeza se é colorido o tempo todo, não sei, talvez algumas horas a gente perceba a cor no sonho, talvez não. E daí, tem objeto lá? O olho está fechado. Como é que ele tem experiência de vermelho? Hein? E o cérebro nessa história? Como é que ficam os materialistas aí, que acham que o cérebro é a raiz da experiência, a fonte das experiências todas? Como diz o Alan Wallace, ninguém nunca viu. Pegou um cérebro, abriu a cabeça de alguém, pegou um cérebro e falou, olha, um pensamento. Olha, uma imagem mental, olha, uma emoção aqui pulando para... O cérebro explica uma parte das coisas. Memória, Tá bom, pode ser. Pode ser. Fofuras, vamos encerrar então? Alguém quer fazer mais algum comentário? Vocês viram que eu postei no grupo um evento que vai ter com a Lama Elizabeth com o filho dela, né? Vocês viram? Então, agora a gente está nesse momento, assim, né? Esse grupo aqui, mergulhando no mundo da Lama Elizabeth, Meets Nangel, né? Então, tudo que surgir, que eu ficar sabendo, e vocês também, se ficarem sabendo qualquer atividade dela, de preferência com tradução, né? Tenha acesso para todo mundo, vocês podem me avisar e eu posto no nosso grupo, para a gente se aproximar do mundo dela. Certo? Então tá, então vamos dedicar, pessoal, os méritos da nossa prática. Que a gente tenha cada vez mais méritos, que a gente tenha cada vez mais interesse, coragem para seguir esse caminho que a Lama está nos propondo, das perguntas abertas. De se sentir seguros em meio a todas as incertezas. E sempre que que a gente possa ajudar todo mundo à nossa volta, nós mesmos, todo mundo à nossa volta. Meus bens. Um beijo, viu? Até semana que vem. Obrigada, Gê. Beijo, queridas. Beijo para todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Obrigada, Gê. gente. Beijo, boa semana. Boa semana, Beijo, gente. beijo. Obrigada, Gê. Obrigada. Tchau, boa semana. Boa semana. Obrigada, Gê. Boa semana para todo Beijo. mundo. Boa semana para todos. Tchau. Obrigada a todos.